Boa noite, irmãos. Esse momento para a gente, para aquelas pessoas que têm um pedido de oração, de agradecimento, que queira trazer, colocar na caixinha, ou que possa vir, ou falar. Vamos todos colocar nos joelhos e agradecer a Deus. Amado nosso Senhor Jesus Cristo, Tu, Senhor, conhece o coração de cada um que está aqui na Tua santa casa, Senhor. Venha, Senhor, neste momento, Senhor, ouvir, Senhor, a cada clamor dessas vidas, Senhor, que serve a Ti, Senhor. Senhor, sabemos que encontra familiares, Senhor, hospitalizados, pessoas amigas, Senhor, enfermas, presas, mas nós não podemos fazer nada, só Ti pode, Senhor. Senhor, visita cada lar, Senhor, que encontra a família desunidas, irmãos. Senhor, venha ter conosco, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Só Ti, Senhor, que pode cuidar de nós, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Visita cada lar, meu Pai. Tem alguns irmãos, Senhor, que se encontram em condições sem trabalho, Senhor, que só venha abrir as portas para eles, Senhor, para que a família não fique desunida, Senhor, mas se unida, Senhor. Eu que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de um parente que eu encontro no Brasil necessitando-se de ajuda, Senhor, que o Senhor venha ter com ele, Senhor. Venha ter com todos os filhos de todas as famílias aqui, Senhor. Especialmente eu peço, Senhor, oração mais uma vez, Senhor, para minha filha Pauliana, Senhor. Encontra-se de muita necessidade, de muita oração, Senhor. Que o Senhor possa enviar, Senhor, um anjo, Senhor, uma vida, Senhor, para que venha ter encontro com ela, Senhor, para que mostre verdadeiramente o Teu caminho, Senhor. Que eu, como Pai, Senhor, que me cabe a orar e pedir, Senhor, pela Tua santa misericórdia, Senhor. Que por mais é que eu venha falar, Senhor, orientar, Senhor, meus filhos, Tu conheces o mundo, Senhor, Tu sabes que o inimigo está aqui à volta, Senhor, para tirar-nos de nós, Senhor. Mas não, o Senhor nos deu, Senhor, e a Ti pertence, Senhor. E eu clamo mais uma vez pela Tua santa misericórdia, Senhor. Eu que lhe peço e agradeço tudo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar com vocês aqui. Nós seguimos com o tema sobre profecias e o livro enfocado é o livro de Daniel, um livro que, em conexão com o livro do Apocalipse, nós temos um quadro bastante abrangente, um quadro urgente, não é? Um quadro explicativo do que já passou, o que está passando, o que vai passar. Portanto, é importante que a gente sempre procure estudar esses dois livros, é o que a gente tem procurado fazer aqui nos domingos. Que bom que você veio. O tema desta noite é o livramento impossível. E nós vamos fazer um resumo dos capítulos que a gente viu anteriormente, só para refrescar um pouco a memória. Por exemplo, no capítulo 1,
que temos, Ele é o Deus que transformou a derrota em vitória. E nesse capítulo nós temos retratado toda a luta, toda aquela experiência que teve Daniel e os seus companheiros ali ao chegarem em Babilônia. Já no capítulo 2, nós temos o tema Ele é o revelador do futuro. No capítulo 3, Ele é o redentor do seu povo. E no capítulo 4, Ele é o governador universal, o Rei. Capítulo 5, Ele é o Deus da justiça. E agora nós vamos depois para o capítulo 6, lembrando que o povo de Deus no passado teve provas grandes. O povo de Deus no presente continua com grandes provas. E no futuro também, mas o Senhor estará sempre ao nosso lado. Daniel 5, versículos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel 5, 30 e 31. Pôs-se fim a uma dinastia babilônica, algo que parecia que não iria acontecer, um reino tremendamente poderoso, forte, fértil, rico, passou, e agora a gente começa uma nova história, um novo reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Essa era a estratégia do rei Dario. Babilônia, então, cai e cede o seu domínio aos medo-persas. E o rei medo-persa nomeia Daniel como o primeiro desses presidentes. Que coisa interessante. 537 antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos anos tinha aproximadamente Daniel? 86 anos. Quem sabe nós diríamos, já era um ancião, já estava cansado, não é? Quem sabe, pelo menos nos nossos dias, alguém com 86 anos já pendurou a chuteira e diz, agora é vez dos mais novos assumirem o comando. Esse não era o caso de Daniel, não é? E eu gosto de lembrar do versículo da Bíblia que diz que na velhice ainda darão frutos, falando dos justos, falando daqueles que se colocam à disposição de Deus, aqueles que trilham o caminho de Deus, aqueles que são chamados justos. Estrutura do governo. Então nós temos aí rei, Dario, primeiro presidente Daniel, então depois segundo presidente, terceiro presidente e 120 príncipes. Essa era a ordem, essa era a constituição segundo a ordem do rei Dario. O capítulo 6 então revela a consequência do ciúme e o perigo de permitir que os pecados se desenvolvam em nossa mente. Mas ciúmes de quem? Então vamos ler aqui um pouquinho. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, claro, todo aquele que se destaca, ele vai causar ciúmes, não é? E alguém disse uma frase bastante interessante, não é? Quando alguém faz alguma coisa, quando alguém se destaca, outros se incomodam. Só se atira pedra em árvores que têm o quê? Frutos. Esse era o caso de Daniel. Agora ele começa a ser acossado pelos seus colegas de trabalho. Então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para acusar a Daniel
a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Que coisa bonita, prezados irmãos. Ele era fiel, diz a palavra de Deus. Não se achava nada de errado em Daniel. Não que ele não pecasse, não é? Mas a conduta, ele procurava fazer o seu melhor. Ele era um ser humano, não é? E na oração de Daniel, quando ele faz uma oração de intercessão pelo povo, ele também se inclui como pecador. Mas ele fazia o seu melhor. E fazendo o seu melhor, causou ciúmes e inveja. Daniel passou por uma rigorosa investigação. Quem sabe não está correndo aí aparecendo. Mas o que aconteceria se alguém investigasse a minha vida? Se alguém investigasse a sua vida? Daniel passou, portanto, por uma prova muito difícil. Uma investigação do seu comportamento. Nós estamos com uma pequena pausa lá, vamos esperar um pouquinho. Quando alguém investiga a vida de alguém, no caso de Daniel, e só encontra coisa positiva, tem que se arrumar alguma coisa para denegrir a imagem. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Nada foi achado de errado, mas uma coisa foi achada: Daniel era fiel ao seu Deus. E sendo fiel ao seu Deus, uma das coisas que Daniel fazia constantemente e era visível, era a oração. Quantas vezes usualmente Daniel orava durante o dia? 3 vezes, não é? E bastante curioso que ele orava de maneira visível. Ele não tinha vergonha de estar orando a Deus. Ele vai passar direto, não é? Tem que não pegar no iPad, só tem que deixar ele. Ok. Muito bem. 3 vezes, então, Daniel orava ao seu Deus. E como eu estava dizendo, às vezes a gente tem, assim, uma certa preocupação, não é? Não a gente, mas muitas vezes se nota em lugares públicos, não é? Por exemplo, num restaurante, orar publicamente. Parece que alguns têm um certo constrangimento. O que as pessoas vão dizer de a gente estar aqui num grupo e antes de comer, abaixar a cabeça e orar? Quem sabe nos vão achar um pouquinho raros, não é? Como dizem os hispanos. Mas Daniel não tinha essa preocupação e ele orava em público sem temor. Parece que deu uma paradinha aqui de novo. E agora está aqui. Não sei se você quiser dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Vamos lá. Em Daniel capítulo 6, versículo 5, nós temos o seguinte: disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Disseram, pois, esses homens. Então, esses presidentes e sátrapas, eles foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. E faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel 6, versículos 6 e
7. Em outras palavras, como é que a gente vai poder lidar com essa situação, uma vez que a gente não encontra nenhuma coisa errada, somente na lei do seu Deus? Portanto, foi sugerido ao rei Dario que fizesse o edito. E claro, isso alegrou o coração do rei, não é? Uma lei que tão somente as pessoas possam me reverenciar. Nenhum outro Deus, eu como principal monarca, serei reverenciado por toda a nação. Pareceu agradável aos ouvidos do rei. Mal ele sabia que uma trama por trás dessa situação fora armada para que ele pudesse então, para que eles pudessem ver a derrota de Daniel. No versículo 8 do livro de Daniel, capítulo 6, nós temos o seguinte: agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Eu creio que já ouviram essa história de que a lei dos medos e persas não se mudava. Tanto é que ainda hoje, quando a gente tem alguma coisa assim, em termos de lei, de regras, não é? Algumas pessoas assim perguntam, mas essa lei é igual dos medos e dos persas, não se pode mudar? Porque é bem conhecida no passado a lei dos medos e dos persas. Versículo 9. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Agora então o rei assina a escritura, assina a lei, que ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus a não ser a Dario. E Daniel, diz a Bíblia, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando Daniel soube da situação, ao invés de temer, ao invés de se esconder, quem sabe fechar as janelas, para que ninguém o ouvisse orando, muito pelo contrário, agora eu vou orar, eu vou confiar. Prezados, nos momentos difíceis, nos momentos desafiantes, de provações, a única solução é o nosso Deus, a oração. Nunca o homem é tão grande quando está de joelhos diante de Deus, não é? A oração é a respiração da alma. A oração, em realidade, não tem como finalidade mudar a vontade de Deus, nem o pensamento de Deus. Mas a oração nos faz entender os planos divinos, nos fortalece. É o abrir o coração ao nosso Deus. No versículo 11 a Bíblia diz, então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito réu lhe disseram, não assinastes um decreto que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certo, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Eu me lembro de uma história de um missionário que foi encontrado morto ajoelhado. David Livingstone, não sei quantos já ouviram falar desse missionário.
Ele trabalhou com tanto ardor em terras estrangeiras, que ele deixou uma marca de amor e dedicação a esse povo que nunca será esquecida. Essa é a verdade. Segundo a história, alguns missionários que foram depois de David Livingstone, no mesmo lugar, pregar, ao eles estarem pregando sobre Jesus, os nativos disseram: olha, nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus esteve aqui no nosso meio. Esse Jesus dedicou a sua vida a nós. E os novos missionários disseram: não, isso não é possível. Jesus viveu na Palestina. Mas eles disseram: não, as características que vocês estão falando é da pessoa que nós conhecemos. Eles estavam falando de David Livingstone, que gastou a sua vida em favor dos nativos. E segundo a história, foi encontrado morto, ajoelhado. Depois de morto, quiseram levá-lo para o seu país de origem, mas os nativos não queriam que ele fosse. E segundo a história, a confusão foi tão grande que a resolução, ou o que resolveram fazer foi o seguinte: o corpo viajaria embalsamado, mas o coração deveria ser tirado do corpo e ser enterrado naquele lugar. Prezados, assim fazia Daniel, assim devemos fazer nós. Orar, orar. Quanto maior o desafio, maior o período da oração, maior o tempo de oração. Continuando a história conhecida por todos nós, o rei agora se vê numa situação bastante complicada, porque em realidade o rei Dario tinha uma consideração grande por Daniel. Daniel era conhecido, e Daniel era uma pessoa que ajudava em tempo e fora do tempo. Diante dessa situação, o rei não podia mudar. O que poderia ser feito, não é? Versículo 15 diz: então aqueles homens, eles foram juntos, conversaram com o rei, e o rei ordenou que trouxessem a Daniel, versículo 16, e o lançasse na cova dos leões. Essa era a sorte de Daniel, morrer comido por leões, não é? Alguém uma vez disse, falando desse episódio de Daniel na cova dos leões, que um Daniel sozinho, claro, o poder de Deus, não é? Pôde vencer vários leões. Não sabemos quantos leões haviam ali na cova dos leões, mas o poder de Deus era grande. Não importa 5, 10, 15, 20 leões famintos, que era o comum, não é? Quando se jogava alguém dentro de uma cova dos leões, esperava-se leões famintos. Assim que a pessoa caísse ali, seria destroçado. E ali estava Daniel. A Bíblia diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Quem era esse rei? Cristão ou não cristão? Não cristão. Mas a Bíblia diz que o próprio rei jejuou. Eu fico impressionado como um bom testemunho pode influenciar a vida de alguém que não teme a Deus. Quanto mais nós nos colocamos nas mãos de Deus, tanto mais nós exercemos grau de influência inigualável diante daqueles que não são cristãos. Não é? Na verdade, esse é o desejo de Deus com cada um de nós. Não é? Que nós possamos ser pessoas de oração, pessoas fiéis, a tal ponto que outras pessoas elas possam ser atraídas a Jesus através do nosso exemplo. Isso que aconteceu com Daniel. Imagina um rei que não era cristão, passar a noite toda em jejum. E a Bíblia diz que ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu também dele o sono. A noite toda pensando no fiel servo de Deus, Daniel. Sem festas, sem comida, sem música. Isso foi o que aconteceu.
E pela manhã, logo bem cedinho, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Eu pergunto para vocês, esse rei tinha fé? Ou não tinha fé? De manhã ele foi correndo, não é? Ele já estava acostumado, provavelmente, a ver pessoas serem jogadas na cova dos leões e não escapavam. Mas ele orou, estava em jejum, aliás, e de manhã a primeira coisa que ele fez, correu lá na cova dos leões. E aqui o relato maravilhoso. Nós chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Quero dizer uma coisa, prezados irmãos e amigos. Pode ser que nós sejamos injustiçados algumas vezes, pode ser que tenhamos situações probantes, perigos, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. E de Deus não se zomba. Deus é um Deus justo. Às vezes nós, como seres humanos, tentamos fazer justiça nós mesmos, isso é, justiças com as próprias mãos. Mas certamente a justiça de Deus não tarda, não falha, não é? Ainda que muitas vezes nós a achamos tardia. E aqui agora nós vemos a justiça de Deus sendo feita, não é? O rei reconhecendo então a inocência de Daniel. Daniel sendo livrado da cova ou dos leões. E aqueles que procuraram fazer mal a Daniel, a Bíblia nos relata o que aconteceu. Versículo 21, 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Uau! Os leões eram ferozes, estavam famintos. A família daqueles que acusaram Daniel e os próprios que acusaram Daniel sofreram a sorte que eles imaginavam que Daniel sofreria. Prezados, como é bom entregar a nossa vida a Deus, né? Confiar no poder de Deus. Não digo que seremos jogados à cova dos leões, mas também a nós, quem sabe, estão reservadas algumas situações difíceis, que somente Deus poderá nos livrar. Existem situações, prezados, que o ser humano não pode resolvê-las. Como alguns dizem, becos sem saídas, situações insolúveis, situações impossíveis, humanamente falando. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E quero dizer, vale a pena sermos fiéis a Deus. Vale a pena buscarmos a Deus de todo o coração. Vale a pena orarmos. Como diz a Bíblia em Tessalonicenses, orar sem cessar. E eu tenho mencionado uma frase, não é, de Ellen White, que diz: a cada prova que nos se apresenta, a cada prova que aparece diante de nós, nessas mesmas provas, existe um convite para que a gente ore,
ore mais, busque mais ao Senhor. Essa história que está dentro do livro de Daniel, da profecia de Daniel, nos faz imaginar, nos faz pensar nos dias futuros que nos aguardam também. Quem sabe enfrentaremos problemas difíceis em função da fé que nós professamos, não é? Em função da verdade que nós cremos, mas ninguém deve temer. Nada temos a temer, nada temos a recear, a menos que nos esqueçamos das histórias bíblicas, dos ensinos passados, da maneira que Deus tem conduzido o seu povo. E Deus não falha, Deus é poderoso, Deus é amoroso e Deus nos dará a vitória. Que possamos confiar no poder e na graça de Deus e seguir adiante para a nossa pátria celeste. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 484, Faze como Daniel. Vamos nos colocar de pé para cantarmos esse hino. Querido bondoso Deus, queremos realmente fazer como Daniel,
sermos fiéis, sermos perseverantes na oração e confiarmos inteiramente em Teu poder e em Tua graça. Te agradecemos porque as histórias bíblicas nos dão ânimo, nos dão confiança e nos fazem entender a grandeza do Teu poder e da Tua graça. Querido bondoso Deus, obrigado por mais um dia, por esse primeiro dia dessa nova semana. E, ó Deus, diante dos desafios da nova semana que já começou, queremos entregar as nossas vidas aos Teus cuidados, para que possamos ser protegidos de todo mal e também para que possamos ser livres de pecar. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu Santo Espírito, te rogamos em nome de Jesus. Amém.